Vamos fazer que nem aquela música, quanta luz, né? Neste ambiente. Realmente, nós começamos muito bem. Bem, eu vou apresentar a Cláudia, que está incumbida da lição da tarde, não é? Para aqueles que não a conheçam. Cláudia Maria Navarro. Não é? É pequenininha assim, mas é só no tamanho. Ela tem muito conhecimento, é autora do livro que nós seguimos aqui no curso de Doutrina Espírita, né? Princípios Renovadores da Alma, já foi presidente da nossa casa por 2 gestões, hoje está na vice-presidência, já foi presidente da USE também por 2 gestões. Então, tem bastante conhecimento, é uma pesquisadora, a facilidade de falar e de traduzir os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita de uma forma fácil que todos entendamos, né? E com certeza hoje não será diferente. Nós vamos envolvê-la na nossa vibração mais fraterna, no nosso carinho, para que ela, se sentindo bem, possa nos apresentar a lição que carinhosamente preparou para nós nesta tarde. Cláudia, que Jesus te abençoe. Muito boa tarde a todos. E hoje nós vamos tratar de um assunto que acredito que realmente diga respeito a todos nós, porque vamos falar da melancolia. Na verdade, hoje nós vamos fazer um grande evangelho no lar, né? Porque Consolador é o nosso lar, e vamos utilizar para as nossas reflexões uma mensagem intitulada exatamente A Melancolia. Esta mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo, quem não leu deve ler o Evangelho inteiro, mas quem não leu este capítulo e esteja se sentindo em aflição, vá lá. Porque tem orientação para todas as necessidades, nos falando das causas atuais, das causas anteriores das nossas aflições, daquelas aflições que são provocadas por nós, daquelas que, em última análise, são todas. Enfim, é o capítulo maior do Evangelho e que nos traz um manancial, né, de consolações imensamente grande. E essas reflexões dessa tarde são dedicadas àquelas pessoas que estiverem se sentindo cansadas, sobrecarregadas, abatidas pelo peso da vida, das circunstâncias que nos envolvem e que, às vezes, como nós vamos ver, inclusive, na própria mensagem, nos fazem sentir a vida difícil, às vezes pesada demais. E quem sabe, eventualmente, nos sentindo, inclusive, fracos para carregar aquele fardo que, em algum momento, parece-nos pesado demais para os nossos ombros. Acredito que
talvez uma parte de nós aqui dentro esteja se sentindo assim. Outra parte já se sentiu. Outra, de vez em quando, se sente assim, e haverá, não é um vaticínio sinistro, mas haverá aqueles que um dia se sentirão assim, porque faz parte, como nós vamos ver também na mensagem, da própria natureza humana, em algum momento, se sentir melancólico, pelas lutas da vida, pelas experiências e tudo mais. Então é dedicada, de certa maneira, a todos nós que precisamos do entendimento que a doutrina espírita nos traz, para que possamos enfrentar as nossas lutas da melhor forma possível, da forma mais útil e benéfica para o espírito. Então, sobre o que é que nós vamos falar, né? Melancolia. O que é melancolia? Tem vários significados, se a gente for buscar no dicionário. E um estado mórbido, caracterizado pelo abatimento mental e físico, que pode ser manifestação de problemas psiquiátricos, mas o contexto em que nós vamos situar a nossa fala dessa tarde é esse aqui, ó. Um estado de grande tristeza e desencanto, que por vezes nos acomete. Não vamos, alguns dizem que é sinônimo de depressão, quando não existia esse termo depressão, esse termo técnico e todas as questões os critérios que configuram a depressão, nos primórdios do entendimento das alterações afetivas, se usava o termo melancolia como sinônimo, inclusive, de depressão, mas não é bem isso. E vamos lá, então, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, recorrer a uma mensagem de François de Geneve, que foi nos trazida na cidade de Bordeaux, uma cidade francesa. Não temos a data dessa mensagem, mas por volta de 1860, 1861, provavelmente. Vejam que interessante, que nós temos a impressão, ao ler esta mensagem, que o Espírito entrou dentro de nós e captou aquele nosso sentimento mais íntimo e começa a escrever de algo que a gente, às vezes, está sentindo. Foi uma das primeiras mensagens que eu li, quando já estava me tornando espírita, conhecendo a doutrina espírita, e me causou um impacto muito grande. Eu era jovenzinha, e eu não tinha atentado para o fato de que eu era uma jovenzinha melancólica, adorava aqueles poemas assim, né? E adorava Augusto dos Anjos. Eu tinha uma vertente bem melancólica que foi ficando no tempo e hoje se perdeu, felizmente, né? Hoje eu sou muito mais alegre do que eu já fui. Efeito de alguma transformação que com certeza a própria doutrina foi fazendo dentro de nós, e me causou um impacto muito grande essa mensagem. Eu falei, olha, que coisa interessante. Então não sou só eu que sinto isso. Aquela melancolia, aquela vaga tristeza, chega a dar aquele aperto no peito. Parece até que a gente respira ou suspira diferente, né? Vamos ver o que diz François de Geneve. Sabeis por quê? Uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga. É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. Olha que coisa incrível. É um desejo de fugir. Às vezes, realmente, a gente nem sabe por que a gente está assim. É por nada e é por tudo, né? São aquelas 1000 coisas que são 1000 nadas que juntos parece que nos pesam em algum momento. E o Espírito faz o diagnóstico da situação. É aquela hora que a gente tem, não sei, mas a gente tem aquela vontade de sumir. Eu queria que tudo terminasse, eu queria desaparecer, eu queria que existisse uma mágica, que tudo se encaixasse, desse certo. Então, não sei, eu queria sumir, né? Às vezes a gente ouve isso das pessoas. É mais ou menos isso. É a aspiração à felicidade e à liberdade que o Espírito às vezes não encontra aqui.
encontra-se com as lutas, com as dificuldades, com os desafios existenciais. Então, ligado ao corpo, ele tem que continuar vivendo, né? É a nossa única opção. Eventualmente, poderiam existir outras que, se deixado, né, prosseguir esse estado de abatimento, de melancolia, às vezes a criatura chega num estado de desgosto pela vida e, eventualmente, procura se retirar dela por outras vias que não as naturais, pela desencarnação, como, por exemplo, através do suicídio, mas isso seriam reflexões para outro momento. Então, o espírito ele busca escapar daquela situação e, sem conseguir, ele cai nesse estado, né, de tristeza, de sentir a vida amarga. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Essa é a colocação, esse é um primeiro momento em que o espírito faz um diagnóstico dessa situação. E a seguir, ela começa a nos trazer orientações de como nos posicionarmos diante dessa situação que nos envolve naturalmente, porque somos seres humanos, até mesmo aqueles que são espíritas, que têm o conhecimento espírita, por vezes se sentem assim, apesar de todo o conhecimento que têm, mas aí é a hora de resgatar o conhecimento e falar, opa, né, vamos tentar rever as nossas posições para mudar esse estado de alma, ou esse estado de ânimo. Então, na sequência, ela vem nos orientando. Depois nós vamos fazer algumas considerações e retornaremos à mensagem mais para o final. Acreditai no que vos digo. Ela vai começar a nos traçar orientações. E resistir com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Esses grifinhos em amarelo são nossos, para irmos destacando alguns pontos que consideramos importantes. Especialmente a vontade. É preciso que ela seja movimentada para nos tirar desse estado de languidez, de abatimento, de apatia, né, que às vezes insiste em se fazer presente nos nossos dias. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis neste mundo. Por que será, né? Será que esse mundo é um mundo de infelicidades, de sofrimentos, onde a gente está aqui pura e simplesmente para sofrer, para pagar dívidas de débitos tenebrosos do passado? Então a gente tem que sofrer mesmo? Então será que essa terra é um vale de lágrimas? Nós vamos tratar disso daqui um pouquinho, né? Há criaturas que enxergam assim, há religiões que ensinam assim. O professor Herculano Pires, fazendo uma análise das religiões, dos sistemas filosóficos vigentes no seio das religiões, ele chama isso de misticismo exasperante, né? A ideia de que a Terra é um vale de lágrimas e que a gente está aqui para suportar, e é uma posição assim muito asfixiante para o espírito encarnado imaginar que a gente está aqui só para sofrer por alguma razão que a gente não entende, e a gente tem que suportar de alguma forma. Ponto final. A gente vai ver que não é bem por aí que deve ser a nossa postura. Agora, que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantém cativo o vosso espírito, Então nós estamos sofrendo, nós estamos com dificuldades, aspiramos a uma felicidade que não encontramos aqui, então vamos aguentar passivamente, né? Vamos viver às vezes uma vida amargurada pelas dificuldades que temos, porque um dia virá o anjo da libertação
através da desencarnação e nos libertará de todos os conflitos, de todos os dramas, de todos os sofrimentos, de todas as angústias, de todas as mágoas, de todas as tristezas, e então seremos felizes. Será? Vamos fazer algumas reflexões, conhecer a doutrina espírita, porque essa também não é a postura que o Espírito nos recomenda. Não é uma postura de passividade e, às vezes, de surda revolta em relação àquilo que estamos passando, para que um dia, ao desencarnarmos, simplesmente a gente se encontre numa situação diferente, onde não exista nenhuma amargura, nenhuma angústia. Me lembro, há uns 20 anos, pouquinho mais de 20 anos atrás, conversando com uma professora, já aposentada há muito tempo. Nós estávamos num congresso e ela estava passando por muitas dificuldades pessoais, perdas de entes queridos, dificuldades profissionais, várias situações difíceis. Era uma pessoa boa, mas passando aqueles momentos, aquelas fases, né, que surgem na vida de muitos de nós. E durante um jantar, ela era muito católica, ela falou: Cláudia, eu não me importo com mais nada. Ela estava claramente angustiada, amargurada. Eu só vou me surpreender se quando eu morrer, eu não entrar na glória do Senhor. E aí a gente fica pensando que projeções as criaturas fazem, não só nós espíritas, mas de outras religiões, do que nos aguarda após a desencarnação. Porque ela estava vivendo mal, ela estava emocionalmente muito mal. Provavelmente, se ela desencarnasse no dia seguinte, glória do Senhor, imagino, né, um estado de felicidade, de paz, de ventura. Enfim, será que ela atingiria esse estado? Mas vamos falar sobre isso mais um pouquinho adiante. Pensai que tendes a cumprir durante a vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. E que bênção enorme, né, que Deus nos permite termos compromissos, termos deveres para desempenhar. Temos pessoas que dependem de nós, seja no trabalho, seja na família, em que âmbito for. Isso é uma bênção, né? Que muitas vezes, quando nós não temos forças, quando nós não conseguimos, achamos que não temos forças para prosseguir adiante, os nossos deveres, o nosso amor ao dever, aos compromissos, nos impulsionam. Não, eu tenho que continuar, porque amanhã eu prometi que eu ia fazer tal coisa. Eu tenho trabalho, eu tenho determinadas coisas, eu tenho outras pessoas que dependem de mim, eu não posso ficar nesse estado, eu tenho filhos que eu preciso amar e cuidar. Enfim, são essas coisas que nos levam adiante. Benditos compromissos, né? Benditos deveres que às vezes as pessoas repudiam, tratam como se fossem coisas repugnantes, deveres, um dever a cumprir, né? Tem até um poema de Fernando Pessoa sobre isso, sobre os deveres. E que beleza ter deveres a cumprir, compromissos, algo a fazer, realizações pendentes esperando pelo nosso trabalho. E se no curso dessa prova e no cumprimento de vossa tarefa virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, olhem a orientação. Sede fortes e corajosos para os suportar. Enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração. Aí a pessoa fala: como assim de curta duração? Mas já faz décadas que eu passo por tal dificuldade, eu já estou sofrendo há 30 dias, né? O outro pode achar que 30 dias é muito, o outro pode achar que 10 anos é demais, o outro pode achar que 30 anos é demais. Mas o Espírito é categórico. Enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração.
curta duração na visão espiritual, na visão do espírito que sabe que nós não temos esta vida que dura algumas décadas e que cá entre nós passa tão rápido, né? Quando a gente olha para trás, já foram-se tantos anos, é rápido. 20 anos, 25, 30, passam num piscar de olhos. A vida passa rapidamente. E ela é uma das infinitas vidas que nós temos, como espíritos que nunca morrem, como espíritos imortais que somos. Então, nesse contexto, essas nossas dificuldades, essas nossas inquietações e pesares são de curta duração e, mais do que isso, têm muito a nos ensinar. E é só por isso que elas existem nas nossas vidas. São de curta duração e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais, e que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas, né? Lembrando lá daquela minha amiga que queria entrar na glória do Senhor, é bem provável que a gente vá ou se encontre numa condição espiritual ao desencarnarmos onde não tenham acesso às amarguras terrenas. Mas isso vai depender da maneira como nós vivenciarmos a nossa vida, da maneira como nós vivenciarmos os nossos desafios encarnatórios, como nos diz Joana de Ângeles. Porque se nós, frente aos problemas, tivermos esses problemas, essas dores, esses desafios, e mais outros que nós vamos acrescentando a eles pela maneira como nós os encaramos e os vivenciamos, aí a nossa situação vai ficar um pouquinho mais difícil, e ir para um lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas, talvez seja difícil, porque tanto as amarguras quanto o estado de paz, de felicidade, de serenidade, de bem-estar, vivem dentro de nós. Não são eventos exteriores, né? Jesus já nos disse que o reino de Deus, não procureis o reino de Deus aqui ou ali, não existe um lugar para onde vão nos levar depois da desencarnação e que a gente vai ficar preservado de todo mal. Isso não existe. Por mais que tenham talvez nos dito que existe ao longo dos milênios. Então Jesus nos diz que não busqueis o reino de Deus aqui ou acolá, porque ele não virá com aparências exteriores, mas está em nós. Então, nós construímos esse estado de paz, de ventura, de felicidade, de bem-estar, aqui dentro. E nem precisa esperar desencarnar. Agora, já na condição de encarnados, nós podemos sentir isso. Mas vamos fazer algumas reflexões. Porque às vezes a pessoa lê uma mensagem dessa e fala, isso é o que eles dizem, os espíritos dizem, para ver se acalma o nosso coração, para ver se a gente não fica tão revoltado com a dor, com o sofrimento. E as religiões são assim mesmo, né? Para atenuar esse nosso sentimento de dor pungente. Mas vamos ver o que a doutrina espírita tem a nos trazer. Por exemplo, a vida tem sentido? É uma questão filosófica de todos os tempos e a resposta a essa questão, na verdade, é o que norteia a essência da doutrina espírita. A vida tem sentido? A vida aqui, de nós espíritos encarnados, tem sentido? Bom, depende. O que é a vida? Aí entram os conhecimentos doutrinários. Depende, se a gente é materialista, a gente vai achar que a vida é uma e que é só isso. E se é só uma e é só isso que a gente vive algumas décadas, Deus pode ser tremendamente injusto e realmente o sofrimento parece não ter muito sentido, nem as próprias lutas de uma existência, porque a gente olha para a vida do outro e parece que a vida dele é melhor. A gente olha para um outro, tem uma vida com grandes dificuldades, enfim. Se a vida é uma só, se Deus é justo, como é que essas duas coisas encaixariam, né?
Aí a pessoa fala, não, eu sou materialista e sou ateu também, não acredito em nada, a gente está aqui, caiu por acaso, não sei como a gente foi criado, estamos aqui vivendo e um dia acaba tudo. Né? Essa é uma forma de ver. Mas nós aprendemos com a doutrina espírita e consideramos que isso tem muito mais lógica, até pela multiplicidade de estilos de vida, de gêneros de vida que a gente vê aqui e ali, né? Que nós temos múltiplas existências, múltiplas vidas e passamos por estágios diferentes, passamos por experiências diferentes. No momento a gente encarna como homem, depois como mulher, depois bonito, depois feio, depois saudável, depois doente, porque isso nos trará experiências que nós precisamos ter como espíritos imortais que somos, destinados a evoluir. Então isso não vai nos mostrando por quê e para que vivemos. A vida ela tem um sentido profundo, muito mais profundo do que a gente imagina, ou talvez do que a gente um dia tenha sonhado. E especialmente quando a gente começa a se encontrar com os ensinamentos espíritas, a gente vai descobrindo isso. E esta é a grande consolação da doutrina espírita. Botar sentido nas nossas vidas, porque elas têm, mas às vezes a gente não encontrou. Talvez até porque a gente não tinha pensado nisso, porque não precisou. Porque foi vivendo bem até aqui, foi tudo dando certo, até aqui foi tudo ótimo. De repente, aconteceu uma coisa na minha vida, uma tristeza, uma frustração, uma traição, uma perda, qualquer coisa assim, que tirou meus pés do chão. E eu comecei a me perguntar por quê. E aí, às vezes, né, vem na casa espírita e, felizmente, encontra o porquê. Por que e para que vivemos? E já que parece, né, que a dor e o sofrimento estão tão presentes, será que ela tem um sentido? Será que ela faz parte da vida? A gente também vai passar por isso. Então, por falar em sentido, eu gosto sempre que posso de buscar outros pensamentos que se ajustam incrivelmente ao pensamento da doutrina espírita, para a gente ir vendo que lindo é observar a misericórdia de Deus, que nos vai trazendo respostas e missionários em todos os âmbitos do conhecimento. Porque alguns de nós encontram essas respostas através da religião, outros através da filosofia, enfim. Então, nós temos uma série de criaturas que têm buscado, né, o sentido da vida, buscado respostas. E existe um trabalho fantástico de um psiquiatra, Dr. Viktor Frankl, 1905 a 1997, que publicou um livro que é best-seller em todo o mundo, intitulado, traduzido como A Busca do Sentido. E ao ler as obras do Dr. Viktor Frankl, a gente vai vendo que fantástico, como o pensamento dele se ajusta incrivelmente a tudo que a gente aprende com a doutrina espírita. Né? Porque a misericórdia de Deus é tão grande que espalha as suas consolações de uma forma bem pouco econômica, né? E de maneira que muitos de nós podemos, como humanidade, entrar em contato com certas realidades. O Dr. Viktor viveu 3 anos nos campos de concentração, padecendo os horrores do Holocausto, onde ele viu o seu manuscrito. Ele fundou digamos assim, uma linha de pensamento chamada logoterapia. Logo significa sentido, é a terapia centrada no sentido da vida. Bem interessante. E ele era recém-formado, estava com seus primeiros manuscritos, foi preso pelas tropas nazistas que destruíram grande parte do seu trabalho intelectual até então. E ele passou a trabalhar, a atuar no campo de concentração como um psicólogo dos prisioneiros. E ele observou que de cada 29 presos, e a gente sabe, né, dos horrores do Holocausto, em que a pessoa perde tudo, ela passa pelos piores horrores, ela perde, enfim, o essencial à vida. E não vê, muitos deles, perspectivas de sair dali. E ele observou que de cada 29 presos, apenas um conseguia sobreviver.
Ele foi um deles que sobreviveu. E ele tinha 2 grandes sonhos. Estou frisando esta palavra. Ele tinha 2 grandes ideais, tinha 2 grandes sonhos. Um era poder trazer à luz as suas ideias sobre logoterapia. E o outro era reencontrar-se com sua esposa, porque ele era recém-casado, e eles foram separados, ela levada para um campo de concentração e ele para um outro. E ele foi percebendo nesse seu trabalho ali, junto aos prisioneiros, que o ser humano é capaz de suportar os mais intensos sofrimentos quando tem um sentido para a sua vida, uma tarefa cobrando realização, uma missão intransferível, quando tem um sonho, quando tem um motivo para viver, quando tem algo que dá sentido à sua vida. Então a criatura passa por um período difícil porque lá na frente ela projeta algo de bom que ela queira fazer, algo de bom que ela espera, algo que ela queira concretizar, enfim, ela vê adiante, ela vê além daquele momento de dificuldade. Quando li isso, pensei no estudante, né, que está se preparando para o vestibular, e às vezes fica à noite sem dormir, e deixa de ir em festas, abdica de uma série de coisas, e vê os outros fazendo e tal, e quem olha de fora pode falar, coitado, né? Está sofrendo tanto, para que estudar desse jeito? Ele sabe para quê. Porque ele está projetando um porvir melhor, né? Um momento em que ele esteja cursando um curso que deseja tanto, para se tornar um médico, que ele talvez queira tanto, ou engenheiro, ou seja lá o que for. Então, aquilo para ele nem é sofrimento, é um período de algumas renúncias, mas ele está vislumbrando algo melhor, né? Ele tem um motivo para estar passando por tudo aquilo e passa tranquilamente. Ele também observou, o Dr. Frankl, que quando conseguia ressuscitar a esperança dos prisioneiros, vejam que coisa fantástica, ninguém vive sem esperança. Esperança em algo. O sofrimento ganhava sentido, tornando-se facilmente suportável. Deixamos de nos preocupar, diz ele, com o sofrimento atual e projetamos no futuro em alguma missão que precisa ser concluída, seja qual for. E com isso, temos um para que viver. É fantástico isso. Olha, vamos lá pegar um trechinho da mensagem de François de Geneve, quando nos diz: pensai que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confia. Isso aqui é o para que viver do Dr. Viktor Frankl. E assim, a gente vai vendo tantos paralelos, né, que ele, certamente inspirado, foi trazendo através da construção do seu sistema de pensamento, tão fantástico. E também, uma outra frase atribuída a Nietzsche, quando a gente fala, né, do para que viver. A doutrina nos ensina para que viver. E Nietzsche nos diz que quem tem um para que viver, quase sempre encontra um como viver. Essa frase, gente, esse pensamento, melhor dizendo, ele é fundamental. Se você tem um porquê viver, um para que viver, um motivo, se tem um sentido à sua vida, de um jeito ou de outro, cada um encontra um caminho de atravessar alguns desertos áridos que a gente tem nesta vida. E às vezes a gente olha para trás e fala, nossa, nem sei como eu consegui. E nós somos espíritas falando, olha, se não fosse tudo que a doutrina me ensinou e me ajudou a compreender, talvez eu não tivesse conseguido, né? Mas felizmente nós temos. E encontramos com a doutrina um para que viver. E aí a gente acha um jeito de viver, de passar pela dificuldade, de atravessar certos desertos. E depois vem um período de mais tranquilidade, né? Como diz
a dona Léia, tudo passa. E passa, porque daqui a pouco vem outro período de lutas. Por quê? Elas fazem parte da nossa encarnação, de qualquer um de nós. Porque é através dessas lutas que nós ganhamos experiência e crescemos como espíritos. Também o Dr. Frankl diz uma coisa bonita: o homem, por força da sua dimensão espiritual, que ele acentua muitíssimo, pode encontrar sentido em cada situação da vida, e dar-lhe uma resposta adequada. Ele diz até que nos estados onde aparentemente não há nenhuma esperança, em situações de doença terminal, até a doença terminal, nela a criatura pode encontrar um sentido e manter esse sentido até seus últimos momentos. E ele diz uma coisa fantástica: nós que vivemos nos campos de concentração, podemos lembrar de homens que andavam pelos alojamentos confortando os outros, dando o seu último pedaço de pão. Eles devem ter sido poucos em número, mas ofereceram prova suficiente. Vejam esse raciocínio: prova suficiente que tudo pode ser tirado do homem, menos uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher sua atitude em qualquer circunstância. Escolher o próprio caminho. Então, gente, problemas todos temos, dores todos temos, mas isso ninguém nos tira a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância. E ela vai definir tudo. Tudo. Às vezes alguma coisa acontece. Uma notícia que chega num lar sobre alguma outra pessoa da família, qualquer situação. No primeiro momento, às vezes a coisa não é um fato assim muito alegre, né? E a gente vai vendo que interessante, porque cada um absorve aquilo de uma maneira. No primeiro momento, é uma surpresa, uma decepção, uma tristeza, não sei. Passado 1 ou 2 dias, cada um vai assimilando aquilo de uma forma e transformando aquele sentimento. Alguns podem mergulhar num estado de melancolia por aquilo. Outros podem relativizar aquilo, suavizar a situação e tentar ver os aspectos positivos que ainda existem naquela mesma situação, porque sempre existem. Enfim, outros, não, tudo bem, mas existem situações piores, isso não acontece só conosco. Vão trabalhando, né, pensando, digerindo aquele mesmo episódio e assimilando as coisas de uma outra forma. Isso é escolher a sua atitude em qualquer circunstância da vida. E o outro pode, de repente, ser tomado de uma revolta muito grande com relação àquilo, porque ele nunca esperava, porque ele nunca imaginava, e porque isso na família dele ele não aceita, ou seja lá que coisa for. E ficar numa situação de muita infelicidade por conta daquilo. E nós poderíamos dar muitos exemplos de reações diferentes das pessoas a um mesmo fato. Porque os fatos em si, eles têm pouca importância por eles mesmos. O que importa é a maneira como a gente os vê. E o que a gente faz com aquilo. E o que aquilo passa a representar dentro de nós. Isso é fundamental. E isto é uma escolha nossa. Às vezes a gente reage instintivamente, de acordo com os nossos valores, com o nosso recorte de mundo, com as nossas bagagens, até de existências passadas, que a gente não conhece bem. Mas nós temos um aspecto que a gente jamais deve abrir mão dele, dessa faculdade, que é a faculdade de raciocinar. E às vezes a gente tem aquele primeiro sentimento em relação a alguma coisa, mas nós podemos tentar ir dosando esse nosso sentimento, trabalhando esse nosso sentimento a favor de nós mesmos. Né? Como no exemplo que eu dei. Acontece uma coisa, vamos buscando alguns aspectos, é sempre possível minimizar o impacto de algo, como é possível catastrofizar. Adoro essa palavra.
Quando eu descobri, o mundo se abriu, né? Porque a gente faz isso via de regra. Acontece uma coisinha assim, nós temos uma tendência, e quem tem uma tendência depressiva, uma tendência natural à melancolia, ele faz essa catastrofização. Ele está com uma dor, né? Estou com uma dor na lombar, tive uma lesãozinha no quadril, nossa, só eu tenho essa dor, e a minha dor é maior que de todo mundo. Sabe aquele pensamento? Quando ele vê, ele está imerso naquele problema, e a dor dele é maior do que a de qualquer pessoa. E nós estamos tendo as Paralimpíadas aí, né? A gente olha e vê que às vezes a gente fica com vergonha da nossa dor, que parecia tão grande, e a gente vê que pelo menos a gente tem uma perna para doer, tem um braço para doer, né? Aqueles que não têm, percebem que são atitudes mentais que nós escolhemos em quaisquer circunstâncias. E tem pessoas que olham, assistem, veem aquilo que nós estamos vendo pela televisão, mas continuam pensando que a dor dele é maior que no mundo. Outros se sentem até pequenos, falam, puxa vida, deixa eu ficar quieto que eu ando reclamando demais. Né? Essa é a nossa liberdade, escolher atitude diante das situações. Essa é a proposta espírita. Como nos posicionamos diante da vida e das coisas que nos acontecem. Nesse sentido, Joana de Ângeles tem uma grande contribuição a nos trazer. Ela nos diz, por exemplo, acho tão bonito isso também, que a vida tem um sentido que é um sentido natural, de realidade, é aquilo que ela é. A vida de cada um de nós, por mais que às vezes a gente queira mudar algumas coisas, não tem muito como mudar. E nós sofremos ou aumentamos o nosso sofrimento por conta de não percebermos, às vezes, a ordem natural das coisas, o sentido da vida, o porquê de determinadas situações, de olharmos para a nossa vida, inclusive, com um senso de realidade, mas nós olhamos para a nossa vida segundo um sentido que um dia a gente atribuiu a ela. Já vou exemplificar daqui a pouco. Que está baseado nas nossas ilusões, que nós às vezes acalentamos ao longo do tempo. E ela chama isso de pensamento mágico, que é um pensamento que é comum na criança, que é um pensamento que ela nos diz que é uma forma de pensar e de se posicionar que reflete uma certa imaturidade emocional. É mais ou menos assim. A criatura, num certo momento da vida, olha no espelho, né? Olha no espelho, é só uma força de expressão. E, de repente, não gosta muito do que vê na própria vida, na vida dos familiares. Não gosta muito do que ela percebe, do trajeto que a sua vida está tendo ou teve, dependendo da idade que ela tem. Porque lá com 18, 15 anos, ela sonhou, ela acalentou o desejo, a ilusão, de ter uma certa posição social, de ter uma certa condição econômica, de se casar, de ter filhos assim ou assado, de ter um marido ou rapaz, de ter uma esposa perfeitos, de ter aquela vida assim irretocável, né? Achando que a vida dele vai ser diferente da vida da maioria das pessoas, que dá errado, que batem cabeça, que a gente olha e fala, nossa, fulano tem determinados tipos de dificuldade, o outro aquele, não, a minha não. A minha vai ser ótima, vai ser perfeita. Essas dificuldades não vão acontecer comigo, porque eu vou saber encaminhar as coisas, eu vou saber cuidar da minha vida profissional, até 30 anos, até 40 anos, eu vou estar em determinado posto, em determinado cargo, fazendo aquilo que eu sempre quis. Enfim, esse é o sentido ilusório que a gente atribui à nossa vida, a gente espera, a gente pinta um quadro bonito e espera que ele se concretize, trabalha para que ele se concretize. Só que, numa certa altura, a gente olha para a nossa vida e vê que naquilo não aconteceu. Que o marido que a gente idealizava, que a gente esperava, não apareceu. Apareceu uma outra pessoa, mas que não é tudo aquilo que a gente imaginou que pudesse ser. E foi mostrando que é um pouco menos do que a gente imaginava até. Ou a mulher, mesma coisa. E os filhos, né, que a gente achava que ia saber educar, que iam ser perfeitos,
não são tão perfeitos assim, e esse escorrega ali, o outro derrapa ali, o outro também está sofrendo com dificuldades. Talvez ele pudesse ter evitado, mas onde é que eu falhei? Né? E vamos atribuindo a nós mesmos uma lista de fracassos. E o neto não sei o quê, e o meu pai isso, e a minha mãe, e aí você vai contabilizando dificuldades e frustrações, porque muitas vezes não temos pleno domínio sobre tudo isso. E profissionalmente também, estou infeliz, porque olha, cada coisa que aconteceu, e eu desejava tanto aquela posição, não consegui. O outro conseguiu. Às vezes foi mérito do outro, às vezes a gente não tinha mérito suficiente para conseguir. No mínimo, lições assim nos ensinam muito, ou poderiam nos ensinar muito, de humildade. Né? Mas a criatura, ela enxerga o sonho que um dia ela teve, a vida como ela é, e de repente ela cai no buraco de melancolia, de depressão, de achar que a vida não faz sentido se não for do jeito que ela sonhou. Então, às vezes, a pessoa se encontra assim. Não, a vida não tem sentido para mim. Aí você começa a conversar, mas por quê? Você passou por algumas coisas, traições, ingratidões, decepções, frustração, solidão, abandonos, doença, morte, para nós, desencarnação, que muitas vezes acontecem na vida de todos nós. E não é porque nós passamos por isso, ou por vários desses episódios, que a vida não tem sentido. Aliás, conhecendo a doutrina espírita, nós vamos encontrando sentido, principalmente nessas coisas. Porque nós não chamamos isso de dor, de sofrimento, essa é minha cruz. Joana nos propõe entender tudo isso como desafios existenciais. Olha, até a palavra é mais bonita. Desafios ao nosso crescimento emocional, ao nosso amadurecimento também intelectual, à nossa capacidade de superação. Diz Joana, não se creia equivocadamente, portanto, que a finalidade primeira da conjuntura existencial seja viver bem, no sentido de acumular recursos, que tem gente que acha, né? Fruir comodidades, gozar sensações que se renovam e exaurem, alcançando o pódio da glória competitiva e todos esses equivalentes anelos, sonhos, né, do pensamento mágico, dessa imaturidade emocional que nós temos por achar que a vida é isso. Partindo para as aspirações fenomênicas e miraculosas dos privilégios e das regalias que não harmonizam o indivíduo com ele mesmo. Em outras palavras, depois ela prossegue, mas o contexto é: a vida não é feita de vitórias. Aliás, não é mesmo, né? E muitas vezes o que é uma aparente desgraça, o que é uma frustração, o que é para nós uma coisa terrível, terrenamente falando, espiritualmente falando, pode ser um degrau de ascensão espetacular se a gente souber passar por aquilo, se a gente souber usar aquela liberdade de nos posicionarmos diante do problema de forma construtiva e boa para nós. Então o Espiritismo fica pregando a dor e o sofrimento? Não, mas ela existe, então vamos conversar sobre ela. Essa ideia, esse pensamento mágico de que a vida é para ser uma vida de vitórias ante os olhos das criaturas terrenas e ante os valores da terra, é uma ideia muito infantilizada, nos diz Joana. É preciso enxergar as coisas de uma outra maneira e ver que nenhum de nós também é vitorioso em todos os sentidos. Nenhum de nós é feliz ou plenamente feliz em todos os âmbitos da vida. Por que será? Deus é mau? Então, às vezes a gente imagina, né, que a nossa vida só teria sentido se fosse assim. Uma casinha com gerânios na janela, toda enfeitadinha, tudo bonitinho no lugar, do jeitinho que a gente quer, né, à beira de um lago sereno, naquela tranquilidade, sem nenhuma perturbação, sem nada. Só que a vida da gente não é arrumadinha desse jeito.
é totalmente desarrumada às vezes, né? A gente fala, meu Deus, está dando tudo errado. Às vezes não está dando tudo errado, são períodos de mais atribulações que a gente passa, né? Mas a gente acha que tinha que ser assim. E quando vê que está bem diferente disso, meu Deus do céu, né? Acho que a vida está complicada. Qual é o nosso tempo de vida? Nós, espíritos. Não estamos falando desta. Esse é um episódio, como disse lá François Girardin, é de curta duração. Nosso tempo é a imortalidade. A gente foi criado simples e ignorantes e a gente não tem fim. E teremos tantas encarnações ainda, até entrarmos numa condição de evolução maior, onde não precisaremos mais reencarnar, mas continuaremos evoluindo. Qual o meio, né, de nós progredirmos? A reencarnação. É isso que a gente está fazendo aqui. E qual a finalidade maior da vida? Não desta apenas, mas da vida do espírito? A evolução. Então, nós somos espíritos imortais que progredimos por meio das reencarnações para uma condição, caminhamos para a luz, né, no sentido espiritual, representada aí pela evolução. Essa é a nossa trajetória. O professor Herculano Pires nos diz que o Espiritismo renovou fundamentalmente a concepção humana da vida e do mundo, ensinando ao homem que ele não nasceu para gozar, pura e simplesmente, nem para sofrer, pura e simplesmente, mas apenas para evoluir, para progredir, como tudo evolui e progride ao nosso redor. Até a matéria evolui. Vocês sabiam disso? A matéria evolui. Por que a gente não evoluiria, né? Tudo ao nosso redor, na natureza e na própria sociedade. Então, o Espiritismo coloca as nossas lutas, as nossas dores, os nossos desafios existenciais num ponto aí de equilíbrio entre essas duas posições, de que uns acreditam que o homem veio para a Terra e que a Terra é um jardim de delícias, a gente sabe que não é, e outros achando que a Terra é um vale de lágrimas, que a gente sabe que também não é por aí. Mas temos os nossos momentos de dificuldade, temos os nossos momentos de paz, de felicidade e até de alegrias, né? Porque Deus não é um cobrador insano. E as nossas encarnações, elas são planejadas, elas são dosadas, supervisionadas por uma espiritualidade boa e superior, para que deem certo. Isso está escrito com outras palavras lá no Evangelho. E para que dê certo, é preciso que a gente movimente a vontade. Não vai dar certo sozinha a vida. É preciso muito esforço. E nisso é que a gente cresce. Em outras palavras, né, usando um refrão de uma música, Deus dá o frio conforme o cobertor. E é bem isso. As nossas encarnações, elas atendem às nossas necessidades evolutivas e não temos desafios que sejam maiores. Não sou eu que estou falando, é o Espírito São Luís que fala. Que sejam maiores do que a nossa capacidade de dar conta deles. Nos diz Joana, então, desse modo, os desafios existenciais fazem parte da vida, sem os quais o ser seria destruído pela paralisia da vontade, dos membros, das aspirações, que se transformariam em doentia aceitação dos níveis inferiores do estágio de evolução. Ou seja, a gente ficaria na mesma, sem esses aguilhões, sem algumas coisas que nesse estágio evolutivo em que nos encontramos, nós precisamos de estímulos para evoluir. E eles vêm através desses desafios, que às vezes a gente chama de dor, de sofrimento, de cruz, mas que são esses, traições, ingratidões, decepções, né? Como a gente se decepciona. Quem se decepciona demais é porque se iludiu demais, né? Frustrações, solidão, abandonos, doença e morte. Olha o que nos diz Leon Denis sobre tudo isso.
Tudo que vive neste mundo sofre. A natureza, os animais e o homem. Entretanto, o amor é a lei do universo. E é pelo amor que Deus formou os seres. Contradição aparentemente formidável, problema angustiante, que perturbou tantos pensadores e os levou à dúvida e ao pessimismo. Leiam, viu? O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É um livro, agora são 3 volumes distintos, separados. Se quiserem começar pelo problema da dor, quem estiver sofrendo, já começa, porque é tão lindo que a dor fica até bonita. E a gente fala, nossa, que coisa fantástica, né? Vejam o que ele diz. É só um trechinho, mas tem muito mais no livro. A dor segue os nossos passos. Ela nos espreita em todas as voltas do caminho. E diante dessa esfinge que o fita com olhar estranho, o homem se faz a eterna pergunta: por que a dor? E alguns mais apressadinhos, porque ouviram meia dúzia de palestra espírita e lê um romance, mais ou menos, fala assim: a dor é resgate. Você está doente, meu filho, você está com tumor, você está com uma neoplasia, é coisa de outra vida. Porque eu uma vez encontrei uma pessoa que era espírita, talvez não tivesse estudado muito, e falou: eu tenho tanto problema no estômago, e eu tenho azia, eu não posso comer nada, e tudo me faz mal, eu devo ter. E ela acreditava nisso, sofria por isso. Envenenado muita gente no passado, que eu devo ter, assim, feito horrores. Aí eu fico olhando para aquilo e falo: meu Deus do céu, a pessoa está sofrendo o problema em si, está sofrendo por uma suposição que muitos juram que é real. Você está tendo um câncer agora, meu filho? É porque é fruto, colheita, né, de semeadura passada. Aí a gente vai estudar e vai ler Leon Denis. E ele diz que tudo na natureza sofre, até os animais. E aí a gente para e pensa: bom, animal até já reencarnou, né? Porque eles reencarnam, as plantas também reencarnam. Esse é outro assunto para outro dia. Mas ele não é racional. Ele não sabe diferenciar o bem do mal. E o animalzinho, o cachorrinho, tem câncer, não tem? Tem problema de coração? Tem hérnia de disco. E tem todos os problemas que a gente tem e toma os mesmos remédios que a gente toma, só que em dosagem menor. Ele tem câncer no estômago? Tem. Ele envenenou quantos lá atrás? Nenhum, né? Mas então, o câncer dele não é resgate? O nosso, se a pessoa quiser acreditar que ela pode, mas o dele não é, porque vai resgatar o quê? Ele está pagando. Pagando o quê para quem? É a cruz do cachorro, né? Que cruz? Se ele não tem débitos, porque ele não tem racionalidade, não tem a capacidade de distinguir o bem do mal, portanto não faz mal para ninguém. Aí a cabeça vai dando um nó. Que bom, né? E aquelas certezas que a gente tem. Outro dia encontrei uma moça, e ela, é verdade isso, achei assim, bem ilustrativo. E a mãe e ela estavam meio revoltados com a doutrina espírita. Porque a mãe procurou um centro, porque estava com câncer, e foi procurar um alento. E aí disseram, tacaram assim, em cima dela, que isso é problema de vidas passadas, é resgate, que ela devia ter feito coisas lá atrás. Está precisando estudar, né? Então, pense no animalzinho que também tem. E aí, Leon Denis, depois, todos esses raciocínios profundos, quem estiver sofrendo, leia O Problema da Dor, viu? Vai ajudar demais. Ele diz assim, no fundo, a dor é apenas uma lei de equilíbrio e educação. Sendo partilhada de todos, deve ser considerada como necessidade de ordem geral. Quer dizer, não tem nenhum aqui nessa sala que está imune, que está isento, né? Como agente de desenvolvimento.
condição de progresso. A gente precisa dela. Ela é aquele desafio existencial lá que a Joana fala, né? E que acomete, como o animalzinho também precisa evoluir, ele também tem dores, sofrimentos, doenças. E quando a gente vai ler André Luiz, vê que ele chama a dor, ele apresenta vários tipos e tem a dor evolução. Às vezes aquela dor evolução também serve para a gente resgatar alguns débitos, porque Deus é magnânimo, né? Então às vezes faz uma coisa que tem múltiplas oportunidades ali naquela situação. Então vejam que a gente não sofre porque a gente está pagando necessariamente, não tem aquele peso. A gente não sofre isoladamente, né? A dor é uma condição, é uma necessidade de ordem geral, agente de desenvolvimento, condição de progresso. Não é só a gente que está passando, porque quando a gente está com uma dificuldade, a gente acha que a nossa é maior, que é só a gente que sofre e que ainda, né, com alguma visão distorcida, nós estamos pagando coisas lá atrás. E aí, sem entender muito bem o sentido que a dor tem na vida, a gente pode se abater mesmo, profundamente. Mas olha a colocação do professor Herculano Pires, que nós somos espíritos que caminhamos rumo às estrelas, né? O Espiritismo nos leva à convicção racional de que somos espíritos em evolução através do tempo e do espaço, partículas de um todo que é a humanidade universal, e caminhamos da Terra em direção às estrelas. A gente não caminha para o precipício, a gente não caminha para a destruição, a gente não caminha para a aniquilação. Tudo o que acontece tem um sentido maior, tem um ensinamento profundo que nós podemos retirar dali, tem um propósito incrível nas nossas vidas. Esta é a colocação e o ensinamento da doutrina espírita. Quem não acreditar, estude a doutrina espírita a fundo, que vai encontrar exatamente essa colocação. Vamos retomar para encerrar então. E eu acredito que agora, talvez a gente enxergue, inclusive, a mensagem do François de Geneve dentro de um outro contexto, quando ela nos diz: sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade. Isso é natural, isso é genuíno, isso é normal, né? E a liberdade. Mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, bendita prisão, né, que nos dá as oportunidades de progresso que a gente precisa, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer a sua influência, porque o corpo, quando nós estamos num estado de desânimo, de abatimento, que se prolonga e que nós não fazemos nada conscientemente para sair dele, o corpo começa a sentir os efeitos desse abatimento, surgindo inclusive doenças. Fazendo o corpo sofrer a sua influência com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Então quer dizer que às vezes, diante de algumas situações, alguns podem passar por elas, ter uma postura positiva, construtiva, até otimista, lembram da liberdade que nós temos de escolher a nossa atitude ante os acontecimentos? E outros tornam-se cronicamente infelizes ao longo de uma vida toda. Vão acalentando um estado de melancolia, de infelicidade, de apatia, que passam a viver assim. Tanto que, decorridas algumas décadas, ele não sabe mais viver de outra forma, que não seja sentir-se infeliz. E, às vezes, encontra motivos para a infelicidade, para perpetuar esta infelicidade. Até mesmo quando a dificuldade já passou. Isso é adoecimento. Né? A gente tem que prestar atenção nisso. Então temos que combater esses estados de alma no nascedouro, movimentando a nossa vontade,
para que não nos tornemos cronicamente infelizes, a ponto de muitas vezes nós não encontrarmos mais o caminho da paz, da felicidade, porque ela existe aqui na Terra. A felicidade relativa existe. Há pessoas que não sabem mais encontrar esse caminho, porque só sabem viver acalentando um estado mórbido de infelicidade. Mimalhada, como diz Emmanuel, acalentada. Ele vai cuidando daquela infelicidade crônica e ela fica companheira dele o resto da vida. Isso é uma atitude de erro, em nosso desfavor. E quando desencarnar? Tudo vai passar e vai para um céu beatífico e vai ficar tudo ótimo. Não vai. Porque o que a gente deixa aqui quando desencarna? O corpo. Né? O corpo, os bens e toda essa coisa que a gente tem que provar que é nosso, com certidão disso, daquilo, tudo isso vai ficar. E o que vai? O espírito, né, que não morre, seus sentimentos, suas conquistas, suas alegrias e seus conflitos, suas mágoas, suas decepções, suas revoltas, também vão com ele. Para onde? Para onde ele for. Não vai ficar aqui. Então, se nós nos tornamos cronicamente infelizes e não trabalhamos isso agora para mudar esse estado de alma, ao desencarnarmos, mesmo com o anjo da libertação, né, segundo palavras da Françoise, a gente vai continuar infeliz. Acreditai no que vos digo, nos diz ela, e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busquei desse mundo, bem naquele sentido da Joana de Ângeles. Não a busquei naquele pensamento mágico de que a vida tem que ser um jardim de delícias para a gente, mas alguma felicidade é claro que a gente tem. Né? Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Esperai paciente o anjo da libertação, mas trabalhando todos os dias em mudarmos esse estado de alma, às vezes enfermiço, melancólico, de ver a vida com tintas escuras e achar que tudo para nós dá errado, que o nosso sofrimento é maior do que qualquer um outro. Às vezes a gente fica até com vergonha quando a gente pensa assim, aí você começa a conversar com uma pessoa, você acha que é ótimo, que está sempre feliz, que ela não tem problema, e aí você começa a perceber um negócio aqui, o outro ali, você fala, meu Deus, olha o fulano, como é que ele é assim? Eu achei que ele não tivesse problema, ele tem muito mais que eu, mas ele está sempre bem. Ele não está sempre bem, ele está lutando para estar sempre bem, né? E talvez consiga na maioria do tempo. Mas como é que ele é tão feliz? Provavelmente porque ele entendeu o sentido da vida, o sentido da dor, e que é um elemento de progresso, e vai vivendo, sem atribuir às suas próprias dificuldades tintas tão escuras. Aí a pessoa fala, é porque ele é espírita, né? Como se o espírita não sofresse. Não, o espírita sofre, às vezes bastante, mas ele tem uma compreensão, ou poderia ter uma compreensão que o liberta de muitos conflitos. Então, esperai pacientemente o anjo da libertação, trabalhando todos os dias por se modificar intimamente, por conquistar uma parcelinha que seja de paz, de bem-estar, de alegria de viver, que a gente precisa tanto, né? Pensai que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, no cumprimento dos diversos deveres que vos confiou, Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para os suportar. Isso me lembra, nunca mais eu esqueci disso, quando eu fiz
O curso de orientação e educação da mediunidade já se vão há alguns anos. A gente fazia, o Consolador estava pequeno naquela época, né? Ainda não tinha construção ali do fundo. A gente se reunia ali atrás, naquele quadrado, né? Onde se faz, onde tem o banco, onde se espera para tomar os passes. Ali a gente tinha aula, aulas fantásticas. E me lembro que um dia a dona Léa falou, olha, eu já tinha ouvido várias coisas do Reino do Céu. Aquela foi a primeira que eu ouvi diferente, mas nunca mais esqueci. Falou, o Reino dos Céus é dos fortes. Eu fiquei assim, falei, como assim, né? Aí fiquei pensando, aí fui entendendo. É isso aqui, ó. Sede fortes e corajosos. Esse é o convite para a gente. Não ficar lá passivamente, pacientemente esperando 30 anos para desencarnar, para ser feliz de repente. Porque não vai. Não vai acontecer desse jeito. Os Espíritos vêm para nos dizer que não é assim. Enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração, e devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais e que às vezes já estão de volta do nosso lado, a gente nem sabe, né? Que já reencarnaram, e que se alegrarão com a vossa chegada, e vos estenderão os braços, para vos conduzirem a um lugar onde não tem acesso às amarguras terrestres, se nós tivermos sabido viver as nossas dores, enfrentar os nossos desafios e retirar deles a melhor lição de crescimento espiritual possível. Tem lá no Evangelho, nesse mesmo capítulo, o bem e o mal sofrer. Dê uma lida nesse capítulo. Olha que coisas, nós temos ótimas indicações, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos e o problema da dor. Eu acho que essas duas leituras já resolveriam assim a cabeça, né, de uma boa parte de quem talvez esteja aqui achando que a vida está te massacrando e está pesando demais sobre você. E então, se a gente agir assim, buscar compreender a vida e tirar o melhor de cada experiência, sem dúvida, a gente vai chegar nesse estágio, né, de podermos nos encontrar com aqueles que nos precederam pelas portas da reencarnação, que estão no mundo espiritual, e podermos abraçá-los, e podermos nos encontrar num estado de tranquilidade, onde não tem acesso às amarguras terrestres. Ontem, eu estava saindo da faculdade e me deparei com essa paisagem tão linda. E estava contemplando esse pôr do sol, era 6h36, 6h35, né? E aquilo me chamou a atenção pela beleza. Eu adoro o pôr do sol. Tem gente que acha que é melancólico. Eu acho maravilhoso, adoro. E aí, de repente, eu comecei a olhar, porque eu até esqueço que a faculdade fica em frente ao cemitério, né? E aqui, não dá para ver, está um pouquinho escuro, é um muro do cemitério, aqui tem os túmulos. Eu falei, meu Deus, olha que coisa, né? E eu estava com essas ideias já da organização. Eu falei, para onde vão todas as nossas lutas, todas as nossas amarguras, todas as nossas dificuldades, todas as nossas questões, todas as nossas vaidades, né? Ali dentro daquele prédio da odontologia tem coisa maravilhosa, mas tem muita vaidade também. Eu falei, olha, esse cemitério aqui na frente nos dá a lição de viver todos os dias, né? E nos faz repensar também numa frase da Françoise de Neve, porque se surgirem os desafios como surgirão, não nos esqueçamos, levando na mente esse pôr do sol lindo que cai sobre as lápides, não nos esqueçamos, enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração. E esses nossos desafios, esses nossos sofrimentos, não surgem na nossa vida para a gente acumular problemas como revolta, conflito, mais pesos. Surgem nas nossas vidas como instrumentos para nós ascendermos a um espaço infinito, ao mundo espiritual, ou rumo às estrelas, como diz o professor Herculano Pires, para uma condição melhor. Então, saibamos aproveitar a vida com tudo o que ela tem,
de bom e às vezes de difícil, retirando dela o melhor. Que a gente consiga, e se a gente não estiver conseguindo, que a gente busque na doutrina espírita, que tem um manancial de informações inesgotável, que nos ajudará certamente nessa caminhada. Que Jesus nos abençoe e uma boa tarde a todos. Vocês viram como a aluna superou a mestra? Ó, fiquei lá atrás, agora eu aprendo com ela. Que aula, hein, gente? Assunto assim que parecia que, não sou melancólica, acho que esse aí não é para mim. Mas a gente foi se enquadrando, não é? E aprendendo incrivelmente. Não nos esqueçamos de que a aula é filmada e que por R$10, que não é nada, a gente leva isso para casa, para ver quantas vezes quiser. Então, isso é muito importante, porque é um assunto assim como todos os outros que têm sido aqui apresentados, cada sábado um melhor que o outro, né? Estão todos à disposição. E a gente assiste tudo, mas depois passa. Então, a gente leva, torna, revê, porque é um aprendizado incrível. Vocês imaginem tudo que foi consultado para trazer essa aula, né? Cláudia, obrigado. Foi excelente. Que Deus te abençoe, te ilumine, que você continue nesse trabalho de esclarecimento, não é, de todas as pessoas. A minha alegria de estar aqui é sempre enorme. A alegria é de todos nós, né? Da gente aprender. E juntos, de mãos dadas, a gente caminha e vai aprendendo e vai colocando em prática tudo aquilo que aqui aprende, não é? Que Deus te abençoe, viu? Com bastante saúde, disposição para a continuidade desse trabalho. Você que tem muito pela frente ainda. Eu já estou no fim da carreira, né? Mas ela está começando, né? Então, mas vamos orar a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, para agradecer. Amado Mestre Jesus, neste momento unimos os nossos corações, os nossos pensamentos para elevá-los a Ti em agradecimento. Sim, Mestre, queremos agradecer, precisamos agradecer toda a imensa solicitude de Teu coração tão generoso para com cada um de nós. Colocas na vida de cada um as oportunidades necessárias para o aprimoramento espiritual. Chegamos a sentir as oportunidades através de palestras, de aulas, de conversas, de leituras, de troca de ideias, de cursos que frequentamos. Através de tudo isso, recebemos aquilo de que necessitamos. As orientações, a força, a coragem, o bom ânimo para empreendermos a nossa transformação numa criatura melhor. Vamos extirpando de nós, pouco a pouco, as imperfeições para colocarmos no lugar delas as virtudes que vão construir a criatura nova, que é a motivação da nossa vivência. Sim, naturalmente nós temos essa força, essa motivação de almejarmos a perfeição para cada um de nós. E sabemos, Mestre, que é só através da nossa boa vontade, do nosso esforço, da nossa perseverança, que vamos conquistar a evolução espiritual que tanto almejamos.
Obrigado, mestre amigo, porque está sempre nos apoiando, nos amparando em todas as nossas dificuldades. E que possas nos abençoar com bênçãos de paz, serenidade, alegria de viver, saúde física, equilíbrio espiritual, bom ânimo, perseverança, boa vontade. Que tudo isso, mestre, que vem de teu Espírito, possa penetrar em cada um de nós, em nossos espíritos, para que possamos adquirir uma nova postura diante da vida. Abençoa também nossos lares, nossos entes queridos e familiares. Abençoa a esta humanidade inteira, ainda tão sofredora. Abençoa também, mestre, àqueles que, distanciados de ti, ainda nem sequer te conhecem. E que nesta hora de bênçãos e benefícios possamos orar contigo, levando a Deus, o nosso Pai, a prece que nos ensinastes. Que fluidos benéficos nos envolvam a todos neste instante, quando, com humildade e fé, dizemos de todo o nosso coração: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.